Fala galera, então hoje nós vamos nos despedindo aí, né, no nosso programa. Chegamos à nossa última matéria aí, falamos de introdução à física moderna, né? Eu vou até separar esse assunto em duas partes para que vocês tenham uma tranquilidade, uma absorção melhor e um pouco mais leve dessa matéria que vocês não estão acostumados a ver em geral, tá? E do que trata a física moderna no geral? Então a física moderna é a física que estuda os comportamentos e a formação das partículas e subpartículas atômicas, tá? Então, o que vocês estão acostumados a ver? Vocês estão acostumados a tratar do universo ainda até a parte dos prótons, elétrons, nêutrons, né? Enfim, mas não costumam falar sobre a composição dessas partículas, bem como da existência de outras partículas, antimatéria, né? Enfim, nós falaremos sobre isso na nossa próxima aula, já que eu vou dividir esse conteúdo em duas partes, tá? Então, primeiro falando das composições das partículas, né? A composição das partículas é dada por outras divisões ainda menores da matéria, que são as nossas subpartículas, tá? Mais comumente, a gente fala com vocês da composição dos prótons, né? Composição dos prótons, P+, e da composição dos nêutrons, para que vocês venham a ter ideia. Então, nessa composição dos prótons e dos nêutrons, eu tenho a utilização de subpartículas denominadas quarks up e quark down. Então, eu tenho lá o quark up, tenho o up e o quark down, tá? Os meus quarks up têm carga Q igual não, né? Relativizando a carga. A carga de um quark up é igual a mais 2 terços, enquanto a carga de um quark down é relativamente igual a menos 1 terço, beleza? E as suas massas sempre serão 1 terço da massa do próton ou do nêutron, tá? Relativamente assim tratando. Então, quando eu quero formar um próton, por exemplo, na formação de um próton, eu preciso ter uma carga positiva igual a mais 1. Então, se vocês olharem a combinação aqui, se eu tiver 2 vezes 2 terços, eu tenho 4 terços menos 1 terço, 3 terços igual a 1. Ou seja, basicamente, o que eu preciso ter? Eu vou chamar aqui o quark up de vermelhinho e o quark down de azul. Na formação de um próton, por exemplo, eu tenho 2 quarks up e 1 quark down, né? Na formação do nêutron, para neutralizar, eu preciso ter 2 vezes menos 1 terço, né? Para dar menos 2 terços, mais 2 terços igual a 0. Então, eu vou ter lá, numericamente, 2 quarks down, 1 quark up, totalizando assim a carga e a massa correspondente. Nós temos ainda outras subpartículas que eu tratarei com vocês depois, né? Além de antimatéria, né? Nós falaremos dos neutrinos, dos pósitrons, que são a oposição aos elétrons, né? Dos leptons, muons, pions, né? Existe uma infinidade de outras partículas que vocês precisam conhecer a natureza e a formação delas, tá? Mas a gente vai bater esse papo numa aula futura, tá? Para que vocês consigam absorver lentamente esses conhecimentos aqui. Outra parte importante dessa introdução à física moderna, a equação do comportamento dual. Bom, por enquanto nós tratávamos com vocês, né, que matéria e energia eram coisas diferentes. A matéria era simplesmente tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e energia está associada à capacidade de realização de trabalho. Só que vocês percebem que, por exemplo, as ligações entre
os elementos químicos na formação de substâncias são energia. As ligações entre as partículas são energia. As ligações entre as subpartículas são energia. Então, justificadamente, por demonstrações de diversas formas possíveis, né, a gente chega à conclusão que matéria é energia. Tá? Matéria e energia são a mesma coisa, em níveis diferentes de condensação por causa da concentração da quantidade de energia. Né? Matematicamente, a equação do comportamento dual diz que a equivalência entre energia e matéria é dada pela relação E é igual a m vezes c ao quadrado. Né? Vocês conhecem essa equação, é muito famosa, proposta por ninguém mais, ninguém menos do que o animal do Albert Einstein, né? A equação do comportamento dual. Né? Existe uma equivalência de matéria e energia, e se vocês quiserem ter noção, né, vocês podem calcular, por exemplo, a quantidade de energia em um grama de qualquer coisa. Né? Esse c ao quadrado aqui, só para vocês saberem, m é a massa e c é a velocidade da luz. Tá? Então a gente teria o que? Por exemplo, aqui a energia contida em, sei lá, em 1 grama de qualquer coisa, 1 grama de hidrogênio. Então eu tenho lá E é igual a mc ao quadrado, né? Vou fazer lá então, E igual a m, vou passar a massa para quilograma, né? 1 vezes 10 a menos 3, unidade do sistema internacional, vezes o quadrado da velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. E aí isso aqui vai dar 3 ao quadrado 9, 10 a oitava ao quadrado, 10 a 16. Então vai dar 9 vezes 10 elevado a 16 vezes 10 a menos 3, né? Multiplicação de potência em mesma base, repete a base só no expoente, então vai dar 9 vezes 10 elevado a 13 joule. Olha a quantidade de energia presente em 1 grama de uma substância qualquer. Seria energia suficiente, né, para alimentar. Eu fiz essa conta uma vez, passando tudo para quilowatt-hora, bonitinho, daria com a energia gerada por 1 grama de matéria para alimentar uma cidade grande por cerca de 6 meses, né? Então vejam aí, né, essa é a quantidade de energia presa em uma pequena quantidade de matéria, em 1 grama. Então percebam, né, que a matéria é simplesmente energia condensada, né, energia num formato diferente, né, graças à concentração de quantidade de energia em um ponto do espaço. Tá? Um fenômeno importante que nós precisamos estudar aqui, vocês com certeza já devem ter ouvido falar dele, né, é do fenômeno do efeito fotoelétrico. Vocês sabem, né, que o efeito fotoelétrico, por exemplo, é o que justifica o funcionamento dos fogos de artifício. Tá? Do que fala o efeito fotoelétrico? Então a gente volta lá, né, levando um pouco do lado da química, nós temos o nosso modelo de Rutherford Bohr, né? Só para a gente lembrar, a gente tem o núcleo organizado em prótons e nêutrons e a eletrosfera em elétrons separados por níveis de energia. E quando a gente tem o salto de um elétron para um nível mais interno, acontece liberação de energia em formato luminoso. Tá? E como é que a gente consegue calcular essa quantidade de energia liberada? Simples, né? A gente vai ter inclusive como descobrir a cor da luz emitida por um salto de um elétron para uma camada mais interna. Nós temos que, segundo a equação de Planck, é igual a H vezes C sobre lambda, onde H é a nossa constante de Planck, C é a velocidade da luz, e lambda seria o comprimento da onda. O lambda é o comprimento da onda. O que quer dizer o comprimento da onda para a gente? Bom, vocês sabem que a luz se comporta como onda e partícula, né? Onda e partícula. E vocês sabem que, por exemplo, em termos de luz, cada cor emitida, cada cor corresponde a um determinado comprimento de onda e uma frequência.
Então, dessa maneira, a gente consegue calcular aí pelo comprimento de onda, saber qual vai ser a quantidade de luz, ou conseguimos saber se emitindo uma luz de determinada cor, qual vai ser a quantidade de energia necessária a desprender um elétron de uma camada em torno de um núcleo. Galera, então vocês estão vendo que é uma matéria um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver, tá? Eu vou paralisar por aqui hoje, para que vocês tenham um entendimento um pouco mais tranquilo. Vamos continuar na nossa próxima aula. Show de bola? E eu vou tratar com vocês a respeito do restante, né, da matéria, falando de teoria da relatividade, subpartículas, antimatéria, entre outros pontos muito interessantes da física moderna. Então, galera, por hoje é isso. Aquele abraço aí e até a nossa próxima aula.